dentro desta casa. E a todos aqueles que nos acompanham pela internet, que nós possamos ter um bom aproveitamento, né? Nesta tarde, onde nós vamos acompanhar através da palestra a nossa companheira Virgínia, que vai fazê-la por nós, que nós possamos, além de assimilar todo o tema, que nós possamos colocá-lo em prática. Porque a cada palavra da palestra, nós vamos colocando dentro do nosso raciocínio, do nosso coração, e passando a analisar se realmente nós estamos colaborando com a seara de Jesus. Se realmente nós estamos tentando ser aqueles trabalhadores que chegam através do Evangelho diante da doutrina para divulgá-la e para praticá-la. Não é? Então esse é o objetivo da palestra, para que possamos nos melhorar a cada dia que passa. E para isso nós vamos levando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai. Chegando até Ele através da figura amorável de Jesus. Nós vamos sentindo a presença dos amigos da espiritualidade, que colaboram tanto para que possamos estar aqui. Pai, Mestre, companheiros que nos inspiram, que nos intuem, que possamos, através da nossa claridade mental, da nossa razão, do nosso coração, chegarmos até o mais alto. Sentirmos a verdadeira vida, que é a espiritual, para que possamos estar na vida material da melhor forma, de maneira plena, tranquila, serena, conscientes e responsáveis. É assim que, a partir deste momento, nós vamos dando início à nossa reunião de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Virgínia. Boa tarde a todos. O tema de hoje é do Palavras de Vida Eterna, lição número 113. E o nome da lição, Emmanuel deu o nome como Agradeçamos Sempre. E o versículo que ele escolheu da carta de Paulo aos Efésios diz assim: dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no sentido de que sempre nós deveremos dar graças a Deus por aquilo que nos acontece. Então, Emmanuel começa dizendo como é difícil muitas vezes nós conseguirmos agradecer alguma coisa difícil na nossa vida. Porque essa coisa difícil normalmente vai nos trazer dor, vai nos trazer inquietação, vai nos trazer questionamentos, às vezes até revolta. E Emmanuel fala que mesmo nesse momento muito difícil, nós deveríamos dar graças a Deus. E aí ele diz, por que nós devemos dar graças a Deus? Porque normalmente, quando uma dor chega muito grande em termos de saúde, é porque de alguma forma nós sobrecarregamos o nosso corpo com algum excesso. Ou excesso de trabalho, dormimos pouco, acabamos nos estressando. Ou porque excedemos na comida, ou porque muitas vezes excedemos na bebida, excedemos em alguma coisa. E o corpo, essa máquina perfeita que nós usamos, acaba se desequilibrando, porque alguma coisa está prejudicando. Então vem a doença. Quando nós caímos doente, nós temos aquela vontade de continuar participando da vida, de continuar estando com os amigos, de continuar fazendo as coisas que nós fazíamos antes, mas não podemos. Quando ficamos de cama, em casa,
restritos, é o momento de fazermos uma reflexão. Aquele momento, provavelmente, nós estaremos tomando medicamento, nós estaremos sendo assistidos por alguém que sabe cuidar do caso, nós teremos alguém amigo que estará cuidando de nós, mas enquanto tudo isso vai acontecendo, o nosso íntimo vai começar a dizer: alguma coisa nós nos excedemos, alguma coisa nós fizemos de indevido. E esse é o momento da parada, da reflexão. Muitas vezes, quando nós aceitamos esse alerta, nós nos modificamos. Após uma doença, após um resfriado forte, após um problema de fígado, nós sabemos aquilo que nos fez mal. Ou foi uma tristeza muito grande, ou foi algo que nós comemos em excesso. Alguma coisa nós sabemos. E se nós quisermos, nós temos chances para nos modificarmos. Se não quisermos também, nós vamos nos recuperar e vamos voltar à mesma coisa, obrigada, que nós estávamos antes. Nós vamos tomar a mesma forma, mas isso faz parte do nosso livre-arbítrio. Mas se nós aceitamos aquele aviso, aquela dor, como dando graças a Deus, tivemos a reflexão e vimos realmente que, apesar de estarmos restritos ou ao leito ou à casa, nós paramos para não darmos passos maiores que nos prejudicariam muito mais. No fundo, nós vamos dizer graças a Deus. Paramos a tempo para evitarmos coisas piores. E ele diz assim: muitas vezes nós tínhamos o dinheiro e o dinheiro vai embora. Tínhamos um emprego muito bom e o emprego vai embora. Como é difícil nós aceitarmos essa situação, porque nós queremos a mesma situação que nós estávamos acostumados. O dinheiro mais fácil, todo mundo muito feliz, porque dinheiro não é tudo na felicidade, mas ajuda. Então a vida fica mais tranquila. Como tem um amigo nosso que o Bellini conhece muito bem, é muito melhor ser triste com dinheiro do que ser triste sem dinheiro. Então, de alguma forma, o dinheiro acaba ajudando, mas ele vai embora. O emprego que nos dava aquele destaque também vai embora. E nós ficamos muitas vezes: por que isso aconteceu? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está nos castigando? Porque nós temos ainda aquele ranço de muitas reencarnações passadas, de algo que ficou muito marcado na nossa vida, de que Deus pune. Deus, quando nós não andamos do jeito certo, Ele nos pune de alguma forma. E nós ficamos pensando: por que Deus nos pune? Por que Deus age assim conosco? Isso se nós formos mansos. Porque se não formos, nós já nos rebelamos contra Jesus, contra Deus, e ali nós já brigamos com todo mundo e achamos que a maior infelicidade do mundo é aquilo que está acontecendo e não conseguimos ver nada além daquilo. O que é que causa uma obsessão? É o pensamento único, uma única coisa, sempre na mesma coisa. Nós começamos a nos auto-obsediar, pensando que aquilo não podia acontecer, pensando que não deveria ser daquela forma, pensando que não tem jeito, porque estávamos acostumados daquela forma, daquela maneira, e não temos mais aquilo que nós estávamos acostumados. Nós começamos a nos fechar num círculos de ideias. E tudo que chegue até nós não conseguimos perceber, porque nós continuamos com o pé no mesmo lugar, dizendo que daqui não vamos sair e vamos continuar pensando daquela forma e queremos tudo aquilo que nós tínhamos. Mas a questão é: Deus não nos castiga. Deus só quer o nosso crescimento. Somos filhos dele, somos criaturas dele. Se nós não temos
a condição de prejudicar um ente querido, por que Deus nos prejudicaria? Nós devemos fazer essa pergunta para nós. Por que nós vamos achar que isso é um castigo? Que isso é um momento difícil que Deus planejou exatamente para nós? Não. Esse momento difícil foi causado por nós mesmos. Muitas vezes, o que nós fizemos com aquele monte de dinheiro? Gastamos de monte, não tomamos cuidado. O que nós fizemos com aquele emprego que era muito bom? Muitas vezes, estávamos tão dentro daquela máquina que nós não percebíamos o mal que fazíamos aos outros, muitas vezes, e a nós mesmos. Porque nem sempre todos os negócios são muito legais. Nem sempre. Então, graças a Deus, nós conseguimos perceber o mundo de uma outra forma. Vai ser fácil? Não. Mas Jesus não disse que o mundo seria fácil. Ele disse assim: aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz e me siga. Ele não falou: pegue o seu carro esporte, a sua cadeira de praia. Ele não falou isso. Ele disse: pegue a sua cruz. No sentido de que, se nós vamos segui-lo, nós vamos ter que aprender com as dificuldades. Nós vamos ter que aprender com os desafios. E esses desafios, muitas vezes, são causados por nós mesmos. As dificuldades que passamos hoje são causadas por nós mesmos. E, muitas vezes, não são. Por que será que nós estamos na vida? Só para ter alegrias, prazeres, e aí nós vamos passar a nossa vida mais ou menos de uns 70 anos, se conseguimos viver bastante, 80, muito mais 90, mas só para ter alegrias, para ficar naquela vidinha, naquele comodismo? Não. A reencarnação no planeta Terra é para nós aprendermos. O nosso planeta é uma escola, é o próprio Emmanuel que diz. É uma escola. Nessa escola nós vamos aprender de acordo com a nossa capacidade. Se estamos crescendo, progredindo, já aprendemos a lição que deveríamos ter aprendido naquele núcleo de serviço, nós vamos ter que aprender em outro lugar. Mas o que nos leva à reclamação? O comodismo. Porque dá muito mais trabalho buscar um emprego novo. Dá muito mais trabalho crescermos intelectualmente através de cursos, através de estudos, para batalharmos outras áreas. É muito mais gostoso nós ficarmos como se nós fôssemos aquele bichinho muito pequeno que vai juntando e que faz uma ilha. Aqueles coraizinhos são mínimos, mas eles se juntam, ali eles vão ficando e milhares de anos eles ficam ali. Muito cômodo, muito fácil. Já acostumaram com aquela temperatura de água, com aquela salinidade de água, e tudo fica muito calmo. Nós não somos assim. Por isso que nós não temos raízes, nós temos pés, nós temos mãos, nós temos a nossa inteligência para que nós possamos crescer e evoluir. Então, toda dificuldade que nos chegue, muitas vezes ela é muito dolorida. Muito dolorida. Mas é o momento da parada, da reflexão. Primeira coisa é perguntarmos a nós mesmos: por que isso está acontecendo? Se nós não formos apaixonados, nós vamos conseguir perceber a verdade. Porque quando nós nos apaixonamos, a dor que nós temos é sempre porque o outro provocou. Se não somos felizes, é porque o outro não se comporta da forma que nós queremos. É porque o outro não faz aquilo que nós desejamos. Isso é uma forma apaixonada de nós entendermos a vida. Nós temos que ser racionais. Porque isso nos acontece. Porque ainda choramos. Porque ainda temos dificuldades. Porque que apesar de um sol maravilhoso, nos sentimos tristes no nosso íntimo. Sempre vem alguma resposta, que algo fora de nós nos faz sentir desta forma. Se é algo fora de nós, nós não podemos controlar. Nós não podemos mudar o mundo.
nós não podemos mudar o outro. Nós só podemos mudar a nós mesmos. Então dá para ser feliz. Dá para ser feliz, porque nós é que vamos enxergar o mundo de outra forma. Aí Emmanuel fala assim: e se você teve um amigo e esse teu amigo foi embora? Como é triste. Se alguém aqui já teve um amigo, aquele que foi companheiro de 20, 30 anos, e quando normalmente nós mudamos a nossa forma de viver, a nossa filosofia, a nossa religião, esse amigo vai se afastando, até que um belo dia praticamente vira a cara. E nós ficamos perguntando por que isso aconteceu. Se nós continuamos sendo o mesmo, gostávamos da pessoa da mesma forma, queríamos estar com ela da mesma forma, por que não é possível essa amizade? E mais uma vez vem Emmanuel ao nosso socorro. Tudo tem o seu tempo. Às vezes, a nossa transformação não agradou ao outro, porque antes gostávamos de outras coisas. E por isso tínhamos a mesma afinidade, a mesma sintonia, a mesma vontade de ficarmos juntos. A partir do momento que alguém se modifica, modifica-se a sintonia. Não tem mais aquela coisa que atrai tanto. E aí vai acontecendo o distanciamento. Será que isso é motivo de nós reclamarmos? E Emmanuel diz: não. Porque provavelmente, se nós continuássemos com aquela amizade, nós nos perderíamos muito mais. Então, para tudo tem um tempo. Se uma árvore, ela dará frutos um dia, ela vai ter que ter todo um tempo de crescer de uma semente, de se tornar uma árvore adulta, de fazer com que aquela flor bonita possa atrair algum inseto, algum pássaro que venha polinizá-la, para que ela tenha um fruto. Tendo o fruto, ela vai precisar de um tempo para que esse fruto amadureça e possa alimentar alguém. A nossa vida é assim também. É que nós estamos acostumados sempre naquele comodismo, naquela coisa que nós não queremos que mude, porque é muito fácil a rotina. Quando nós temos uma rotina na nossa vida, muitas vezes nós nem pensamos. Levantamos, fazemos isso, fazemos aquilo, saímos para o trabalho, lá no trabalho fazemos aquilo, chega no final da tarde, voltamos para casa. É tudo no automático. Nós não percebemos o que nós estamos fazendo. E aí nós dizemos assim: nossa, o mundo está passando muito rápido. Os dias, nós ouvimos essa expressão hoje, os dias estão menores. Não é possível, nós não conseguimos fazer todas as coisas que nós fazíamos antes. E Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo, eu não sei se todos conhecem, o Divaldo é um espírita que tem uma mentora maravilhosa, além de linda, muito inteligente, muito amorosa. Ela diz o seguinte: por que é que nós achamos que o mundo está correndo mais rápido? Que os dias estão mais curtos? Porque nós estamos ligados no automático. Quando nós botamos ali no piloto automático, nós vamos fazendo coisas e não vamos percebendo o que estamos fazendo. Então ela diz assim: por que nós corremos tanto? Porque nós achamos que amanhã nós vamos ser felizes. Porque nós achamos que no final de semana vai ser aquele nosso momento de alegria, de paz. Porque nós achamos que 2010 é que vai ser aquele ano maravilhoso. Quantos de nós não consegue chegar encarnado até o final dessa noite? Enquanto nós estamos falando aqui, tem muitos que estão partindo do planeta. E fizeram planos para amanhã, para a semana que vem e para o outro ano. Eles fizeram e corriam para poder chegar. Então ela diz assim: a única coisa que nós temos é esse momento, é agora. Se nós vamos nesse momento, por exemplo, bebermos um gole de água, nós vamos sentir o sabor da água. Quantas vezes nós bebemos água e não sabemos? E ainda chega ao ponto de nós esquecermos. Nós bebemos água, não percebemos, e daí nós ficamos: será que eu bebi água?
eu estava com uma vontade de tomar água, será que eu fiz isso mesmo? E na hora de sair de casa, aquela confusão. Tranca a porta, fecha a janela, não sei o que lá. Tudo na correria. Chega lá fora. Será que eu fechei a porta da cozinha? E aí volta. Abre tudo de novo. Vai lá. Põe a mão na maçaneta. Tudo por quê? Porque nós estamos no piloto automático. Se nós aproveitássemos aquele momento, nós perceberíamos a beleza de um movimento, um virar. Agradeceríamos o corpo que nós temos, que ainda está funcionando muito bem. Nós agradeceríamos o cérebro, que permite pensar. Nesse meio de tempo, perceberíamos os passarinhos cantando, perceberíamos as coisas à nossa volta e estaremos vivendo aquele momento. Mas nós ficamos sempre buscando viver aquilo que não chegou ainda. E quando ele chegar, nós não vamos vivê-lo também, porque nós estaremos correndo para pegar a outra coisa, porque aquele momento já chegou e nós estamos sempre projetando no nosso futuro. Então nós temos que perceber que tudo na nossa vida vai acontecer num tempo certo, num tempo adequado, nem antes e nem depois. E em relação a esse caso da nossa amizade, tem um amigo nosso que frequentava muito o Chico, Samuel, talvez alguém o conheça aqui. E uma vez nós estávamos conversando com ele a respeito desses amigos que vão embora, que não sabemos porquê. E ele disse que uma vez levaram esse problema ao Chico. E que o Chico disse: meu irmão, não fique triste por causa disso. Porque os nossos relacionamentos são necessários enquanto devemos alguma coisa ao outro. A hora que aquele débito terminou, nós pudemos desfazer aquele nó que nos ligava, que nos atava. Então, vamos começar a agradecer. E Emmanuel fala, mesmo que nós não consigamos entender aquela dor, aquela dificuldade, vamos buscar agradecer. Durante essa semana, nós tivemos que estudar um livro do Dr. Bezerra, chamado Uma Carta de Bezerra. Nesse livro, o irmão dele, que era católico, começa a acusá-lo de que ele é um traidor, porque ele estava negando a religião que ele recebeu junto com o leite materno, e que ele, o irmão Soares, não perdoava Dr. Bezerra de forma nenhuma, porque Dr. Bezerra havia adotado a doutrina de Satanás. 1886, se o Espiritismo agora ainda encontra preconceito, em 1886, quanto mais ele não recebia. Então, Dr. Bezerra começa a mostrar que essa doutrina, que ele chama que é a doutrina de Satanás, tem o mesmo Cristo que o catolicismo. Acredita no mesmo Deus monoteísta. A única diferença é que nós sabemos que existe a reencarnação. Que isso não é novidade, porque todas as religiões antigas sabiam da reencarnação. Jesus falou da reencarnação quando Nicodemos, que era aquele doutor da lei, morrendo de vergonha de conversar com Jesus, porque sendo ele um doutor, como ele podia ir falar com aquele carpinteiro, com aquele homem que era tão perseguido? Então ele esperou bem de noite, bem escondido. Ele foi lá buscar Jesus e foi perguntar: mestre, como que a gente faz para conseguir o reino dos céus? E Jesus diz a ele: é necessário nascer de novo. Ele fala: mas como, mestre? Um homem do tamanho que eu sou, como eu vou conseguir entrar de novo no ventre da minha mãe? E Jesus diz para ele: Nicodemos, você é mestre em Israel. Nicodemos sabia a religião que era dada só para aqueles que eram iniciados, sabia a Cabala, e ele sabia da reencarnação. Podia não chamar-se ainda reencarnação, mas eles chamavam de ressurreição. Então Jesus diz a ele: Nicodemos, se você que é mestre, eu te falo as coisas do corpo e você ainda não acredita, não entende, como que eu vou poder falar para você
coisas do céu. Então não está ainda no momento. Então o Dr. Bezerra vai explicando essa doutrina maravilhosa que nos esclarece, que nos mostra. E ele diz assim: meu irmão, diante da dor, nós deveríamos ter o seguinte comportamento: agradecer a Deus. E na dor mais forte, oferecer a Deus toda aquela dor que nós estamos passando. Por quê? Quando nós fazemos isso, virtudes em nós estão sendo desenvolvidas. Paramos de reclamar, paramos de achar que não merecemos aquilo, porque nós somos tão bonzinhos, tão perfeitos, não era possível que aquilo nos acontecesse. Nós estamos trabalhando coisas melhores em nós. E em trabalharmos coisas melhores, o que nós vamos conseguir em próximas reencarnações? Coisas melhores. Porque nós mesmos estamos criando-as. Então, Dr. Bezerra diz, estamos subindo um degrau, ou às vezes alguns degraus, pela nossa mudança de atitude. Então, todas as vezes que nós tivermos dificuldades, aquela dificuldade quer nos ensinar alguma coisa. Alguma coisa. Chegou o momento da transformação, o momento do crescimento. Se nós formos pensar numa semente, ela está ali, fechadinha, bonitinha. Vamos pensar num grão de feijão, lustroso, quieto, acomodado, equilibrado. Se esse grão de feijão tiver que ir para baixo da terra, para que ele possa brotar, quantas coisas ele terá que ter como desafio? Primeiro, a escuridão. Segundo, o abafamento. Depois sentir que seu corpo começa a explodir porque a água começa a inchar aquele grãozinho e algo muito desconfortável vai acontecer. E depois de tudo aquilo, órgãos diferentes que ele nem imaginava que existia começam a surgir. Sai uma raiz, sai uma folhinha e aí surge uma nova estrutura, uma nova planta, que aquela coisinha tão pequenininha nem imaginava que ele tinha capacidade de dar tudo aquilo. Somos nós, essas sementinhas pequenininhas, que se nós aceitarmos esse desafio, a vida fica melhor. Não vai ficar totalmente alegre todos os dias, porque Emmanuel termina dizendo assim, mesmo que a lágrima banhe a nossa alma, porque terá momentos que por mais que nós entendamos que a dor nos faz crescer, a dor é sempre dor. A dor é sempre dor. Então ela ainda vai trazer aos nossos olhos um pouco de lágrima, mas essa lágrima vai ser diferente. Não vai mais ser de revolta. Ela sempre vai permitir um crescimento nosso. Então diz que tinha um nosso irmão que estava num navio enorme, tipo aquele do Titanic. E aí o navio virou, todo aquele rebuliço. Ele conseguiu chegar numa ilha deserta com uma pranchinha que ele conseguiu se agarrar numa madeira e chegou na ilha. Na ilha não tinha ninguém. E ali ele teve que lutar contra todos os desafios, contra todas as turbulências. Começou a entender dos frutos, das coisas que ele podia fazer. Começou a construir uma casa. E todo dia ele dava graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Porque o Senhor permitiu que eu chegasse vivo nessa ilha. Obrigada porque o Senhor permitiu que eu pudesse conhecer a alimentação que seria melhor para mim. Muito obrigada porque o Senhor permite que eu continue vivo. Até que um dia, ele estava já na mata mais densa, começou uma tempestade, raios, quando ele volta, a casa pegando fogo. Aí ele não aguentou. Tenha santa paciência, eu agradeço tanto o Senhor, e o Senhor faz isso comigo. Eu agradeço o Senhor todos os dias, o Senhor bota fogo na minha casa, era a única coisa que tinha para me abrigar. Como que eu vou fazer nessa tempestade, nessa coisa horrorosa? E aí ele revoltou-se, brigou com Deus, até que cansou, dormiu, caiu deitado de mau humor. E, de repente, aquela hélice
de helicóptero. E baixa a escadinha e desce um companheiro. E fala: meu irmão, todo mundo procurou, para que queria saber se alguém havia conseguido ser salvo daquele desastre de navio. E quando você fez a fogueira, nós pudemos te achar. E não havia feito fogueira coisa nenhuma. Deus sabia o momento. Deus sabia o que era necessário. E naquele momento ele pôde ser resgatado. Nós fazemos isso com Deus. Porque nós brigamos. E depois que nós aprendemos, com aquela cara de criança que faz arte, nós falamos: o senhor tinha razão, muito obrigada, ainda bem que aconteceu. Então, nós devemos cada vez mais aprendermos com a nossa dificuldade. Toda dificuldade tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo de Lázaro, que diz assim, que a dificuldade é como se fosse um aguilhão. Ela vem, ela cutuca. Não tem quem aguente alguma coisa cutucando. Às vezes, uma etiqueta na roupa já incomoda. Imagine alguma coisa cutucando. Quando cutuca, nós andamos. Nós crescemos e nós progredimos. Porque nós somos um pouquinho ainda acomodados. Então, a mensagem de hoje, só para relembrar, o título da lição é: agradeçamos sempre. Está ótimo. Obrigada, Senhor. Está mais ou menos? Obrigada, Senhor. Está péssimo? Obrigada, Senhor. Porque nós vamos aprender que já chega o helicóptero. E como diz Joana de Ângeles, o socorro vem sempre de cima. Por que vem de cima? Porque são os bons espíritos. Porque é Jesus que está sempre conosco e está sempre do nosso lado. Boa tarde a todos. Tem questões? É isso? Agora é hora da sabatina. Não é? Mas eu só me fiz feito ali para você. Você já está junto, né? Naquela fase, naquele momento, nós precisávamos daquele grupo de nós. De repente, assim, como um todo, um monte de outros interesses, outras questões profissionais, família, qualquer coisa. Muda, quebra tudo. Existe e para de ser infeliz, porque o outro não faz aquilo que a gente quer. Exatamente. Muitas coisas, né?
Então, mas a colocação também é no sentido de que muitas vezes nós sofremos porque isso não retorna daquela forma que nós gostaríamos. E daí foi o que o Chico falou, tem um tempo para caminhar, não é? Aí vai ficar no nosso coração, no coração do outro, aquilo que foi bom. Daqui para frente, a estrada mudou, a amizade continua, mas eu digo assim, Leandro, tem horas que nós não conseguimos. Por exemplo, aquela história do trem, que é muito linda aquela passagem do trem. Existe trem que nós entramos e que às vezes nós estamos sentados e tem um companheiro do nosso lado. Ao caminharmos pelo vagão, nós encontramos aquela pessoa que nós temos aquela afinidade, mas tem alguém sentado do lado dele. E nós compreendemos e seguimos em frente. Então, tudo tem um momento. É isso que Emmanuel está falando. Por isso que ele embasa a lição de que tem um momento para estar bem no emprego. Tem um momento para passar dificuldade. Tem um momento para que o filho dê problema. Por quê? Porque nós precisamos crescer. É aquela dor, é aquele aguilhão que vai nos tirar do comodismo. Lá na frente, Deus resolve. Olha, por isso que eu acho, quem puder ler, leia o livro Uma Carta de Bezerra. Por quê? Esse irmão que nós já o rotularíamos de chato, Dr. Bezerra o trata com tanto carinho, não faz uma cobrança, simplesmente esclarece, para que, em sendo esclarecido, ele pode tirar aquela coisa ruim do coração. Então, nós somos carentes mesmo, nós ainda cobramos do outro, porque de algum jeito nós queremos um amorzinho, né? Alguma coisinha gostosa, né? Mas isso vai ser do crescimento. Então, nós conhecemos uma pessoa bem de perto, que andou bastante naquele caminho dos vícios, da dificuldade, e resolveu mudar. Só que os amigos não mudaram, só que não houve quebra de amizade. Então, de vez em quando se vê. E aí, esse que mudou de vida fala, é muito chato, porque eles continuam falando das mesmas coisas. Eles continuam fazendo as mesmas coisas. Eles não perceberam que existem coisas melhores e diferentes a serem feitas. É o que o Bellini está falando. Está voando ali ainda, da mesma forma, e ainda não percebeu que maravilha que é o céu lá em cima. Não olhou, né? Nem percebeu. Tá bom? Tá certo. Muito bom, né, gente? Mas quando a gente olha para cima, dá uma vontade de chegar lá em cima, né? Ninguém olha para baixo que está lá embaixo, né? Eu não sei, eu acho que é uma coisa até meio instintiva, né? Mas é instinto mesmo. Instinto de subir. Vamos então. Partindo para aquele momento
onde nós vamos colhendo e recolhendo o que há de melhor dentro de nós, que flui de nossos corações e de nossas mentes de forma positiva e amorosa, e que irá acolher a todos aqueles que necessitam de paz, de saúde, de tranquilidade, harmonia, amor. Por isso é que nós vamos, em primeiro lugar, pensando em nosso planeta Terra, envolvendo esse planeta amado, que nos dá a oportunidade da reencarnação, a oportunidade de trilharmos essa escola bendita, que faz com que possamos, através do aprendizado que nos proporciona, a subirmos, a enxergar o que há no mais alto. Vamos vibrando, para que dentro da sua jornada evolutiva, a Terra continue acolhendo aqueles que nela necessitam permanecer, como um hospital, uma escola, enfim. Vamos pensando amorosamente naqueles companheiros nossos que neste momento estão em um leito de dor física, por algum motivo que desconhecemos, precisam passar por esta condição. Que médicos, enfermeiros, auxiliares, tanto do plano material como do plano espiritual, possam acalentar a cada um que passa por essa situação neste momento. Vibremos por todos os presídios penitenciários, lugares estes que costumam ser os alvos de crítica, de julgamento, tão desnecessário perante aos olhos divinos. Quem somos nós para fazermos esse tipo de apontamento para aquelas criaturas que lá estão? Não sabemos o nosso dia do amanhã. Não sabemos se em futuras vidas estaremos nesta situação. Não lembramos jamais que um familiar, um filho, um ente querido possa um dia ser o alvo deste julgamento tão injusto perante o Pai. Companheiros, vamos vibrando por esta casa, pelo seu trabalho, em todos os setores, que ele cresça a cada dia. Que tanto companheiros do plano físico quanto do plano invisível possam, sempre presentes, fortalecer este círculo de trabalho que vem do coração, da renúncia e da boa vontade. Levemos uma vibração amorosa para os nossos lares. Que todos aqueles que estiverem sintonizados com Deus, com Jesus, o nosso Mestre, possam acolher esta vibração amorosa que iremos deixar em nossas casas neste momento. E assim nós agradecemos. Agradecemos por este minuto, por este momento, por este dia, por todo o aprendizado, por tudo aquilo que pudemos receber. E assim nós vamos encerrando a primeira parte da nossa reunião. Uma boa tarde a todos, que assim seja.